E por falar em banda, banda é sempre uma coisa muito complicada, porque geralmente a gente tem ali 2, 3 que compõem, como no caso dos Titãs, por exemplo, os 8 compunham bem, com excelência. Então é complicado porque tem aquela coisa um pouco territorial, né? Todo mundo quer ter música no disco. E quando a banda quer existir como uma entidade coletiva, ela precisa mesmo fazer essa democracia, porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar, a não ser que você tenha um Lennon e McCartney, né? Vai pegar o repertório dos Beatles todos, tem poucas músicas do George Harrison, a autoria do Ringo não tem nenhuma, e poucas músicas cantadas apenas pelo George Harrison e apenas pelo Ringo. John Lennon e Paul McCartney eram os donos do apito, da bola, do campo e tal, e eram gênios, né? Então era quase 100% do repertório Lennon e McCartney. Mas se você não tem isso dentro do grupo, você tem que negociar, porque essa vaidade, ou essa questão territorial pode muito bem acabar com a banda. Eu conheço bandas que terminaram por causa disso. Por exemplo, o Biquíni Cavadão, com quem eu já trabalhei, o Bruno Coelho, Birita e companhia, eles faziam uma coisa interessante. Todas as músicas do Biquíni Cavadão eram assinadas em termos autorais por Biquíni Cavadão, ou seja, todos eles eram autores. E claro que uma ou outra podia não ter a participação do Birita, outra não tem problema. Mas todo mundo ganhava igualitariamente em direitos autorais. Isso pode ser uma coisa interessante para uma banda sobreviver mais tempo a essas questões políticas e de vaidade que podem detonar a carreira da banda e acabar com a banda. Se por um lado as bandas têm a vantagem estética de poder ensaiar e modelar esteticamente cada canção, não depender tanto de um arranjador, não depender tanto de músicos acompanhantes, como é o caso do cantautor e o caso do intérprete, por outro lado, é um monte de cabeça para decidir. Então tem que ter ali no meio algum voto de Minerva, que pode ser do produtor ou do AR, né? Tem que ter alguém ali para apitar esse jogo, porque senão não se chega a uma conclusão nunca. Em termos de conseguir repertório, para o cantautor e para a banda é muito mais fácil, porque eles têm produção própria. O que eles precisam, na verdade, é de alguém para olhar essa produção própria e sem medo porque para o compositor toda filha é bonita, toda canção é bonitinha, uma filhinha que ele quer. Então tem que chegar uma outra pessoa com outro olhar e ajudar a separar as coisas, dar uma cara no meio daquela massa de repertório que, em tese, para o compositor, artista nesse caso, né? Fica difícil de escolher. Então é bem útil que tenha sempre uma pessoa desde o momento da decisão do repertório. Mas se o cantautor e as bandas têm repertório próprio, isso não quer dizer que eles não possam buscar fora do âmbito da sua composição músicas novas. Tem que procurar outras, depois vamos falar aqui, daqui a pouco vamos falar aqui sobre opções, mas tem que procurar, porque você pode fazer releitura, você pode fazer uma série de coisas interessantes, no caso do cantautor, tanto no caso do cantautor quanto no caso da banda, a banda e o cantautor podem se expressar. Olha só como é que eu vejo essa canção que você conhece, faria ela assim, eu faço ela assim, não é bom esse jeito que eu faço? Para o intérprete escolher é muito mais complicado, o buraco é mais embaixo, porque ele tem que achar dentro de coisas que ele não fez, que ele não compôs, coisas que o identifiquem, coisas que ele tem que escolher um repertório com peso autoral. Aquele repertório que você ouve e fala assim, isso deve ser a Marisa Monte. Por causa do jeito que ela escolhe as canções, você começa a notar a estética que ela tem como intérprete. Então, o intérprete tem que buscar ter peso autoral nas decisões de repertório. Isso não é muito fácil, mas é execuível. Tanto é que tem muita gente que tem muitíssima personalidade ao escolher repertório. Maria Bethânia, Marisa Monte. A gente tem muitos exemplos na MPB, principalmente das cantoras. Nem sempre o intérprete tem que se preocupar com exclusividade, não. Eu achei essa canção é só minha. Se, por exemplo, você achar uma canção linda, foi num sarau, tinha um compositor cantando uma música maravilhosa, não era você o único intérprete fazendo o disco, fulano de tal já escolheu, não tem problema, faz você também. Cada um vai ter a sua maneira de fazer uma canção. Pode ser até que as duas sejam bem-sucedidas. Nunca se sabe, já houve casos na MPB, por exemplo, de dois artistas gravarem a mesma música contemporaneamente e as duas têm sucesso. Internacionalmente falando, então nem se fala. Só Your Song tem 3 versões. Tem a do Elton John original, tem a do Billy Paul e tem a do Al Jarreau. E todas 3 foram bem-sucedidas. E todas 3 são muito diferentes entre si, contemporâneas. Então, assim, gente, para com isso. Não tem que ficar... Exclusividade não vence jogo. O que vence jogo é individualidade, é personalidade. Bota isso na cabeça. Então não se preocupa com essa coisa. Gostou de uma canção, você acha que vai fazer ela muito bem? Vai embora. Ah, fulaninha vai gravar, não tem problema. Segue em frente se ela for tão importante assim para você.
Dentro daquele exemplo do cantautor que escolhe repertório externo, vou dar 2 exemplos aqui. Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, por exemplo, tem 2 hitaços que não são dela. Que é o Fico Assim Sem Você, que é uma regravação do Claudinho Bochecha, que ela gravou com uma Adriana Partimpim, mas é sucesso dela, evidentemente, aquilo é um heterônimo dela. E ela gravou Devolva-me, que era uma canção da Jovem Guarda, da Lian Knapp, que a pessoa que trabalhava, que era babá dela, alguma coisa assim, cantava no ouvidinho dela, ficou com aquela memória, gravou, as 2 estouraram, arrebentaram. Se você fizer um top 10, as 2 vão ter que estar. Você vê como é que são as coisas. E ela é uma compositora de mão cheia e uma grande intérprete. Olha só que coisa interessante. Então, não pode ficar acomodado no seu repertório. Tem que ir atrás também, pensar um pouco com a cabeça de intérprete apenas. E mostrar, dentro dessas interpretações, que você sabe cantar, que você tem a sua grife como intérprete. Outro exemplo que eu dou é o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, ele tem uns 20 sambas, pelo menos. Dentre esses 20 sambas, alguns sucessos. E assim, ele com o tempo foi tirando o pé da composição e deixando os compositores trazerem as coisas. Para ele foi bom porque ele se desobrigava, porque você que é compositor, você sabe que é um trabalho, né? Tem que sentar a bunda ali e ficar correndo atrás e nem sempre vem, é uma coisa mediúnica, né? Então você tem que trabalhar. Então, para um artista que tem carreira, que tem show, que tem isso ocupa muito tempo. Então, assim, o Zeca tirou com prazer, e ele tem um prazer especial. O Zeca, eu sei que trabalhei em muitos discos com ele, ele tem um prazer especial de dar valor ao compositor. Então, para ele poder botar aquele monte de irmãozinho dele, de compositor precisando de grana e tal, gravar e fazer sucesso, render um dinheiro autoral para os caras, para ele é muito bom e organiza melhor a vida dele. Então, ele, por isso, se tornou com o tempo um compositor bissexto e não perdeu em qualidade em nada. Ele continuou sendo bissexto, cada vez mais bissexto, e com uma produção que é a cara dele, as canções que o Zeca grava, os sambas que o Zeca grava, formam a identidade dele clara para o público. Então, assim, vamos fazer um levantamento rápido de possibilidades de repertório, né? Número 1, inéditas, que eu já falei, para as bandas, para os cantautores, é mais simples, porque vem da própria cabeça, do próprio coração. Para o intérprete é mais complicado. Então, o intérprete tem que circular, tem que ir a saraus, tem que ir a shows de cantautores, tem que ir a estúdios, eventualmente, se tiver esse acesso, ir a editoras, pedir repertório, tem que circular para deixar esse repertório andar. Tem que ligar para aquele compositor que ela gosta, que tem intimidade, encomendar a música. Olha só, eu tive um sonho assim assado, olha, eu acabei de ter uma ruptura num relacionamento, estou me sentindo assim, para estimular que os compositores mais facilmente façam coisas que tenham a ver com o teu momento. Então você tem que correr atrás de repertório. É fundamental que você tire a bundinha da cadeira e comece a circular e correr atrás de repertório inédito. Mas embora tanto para bandas, tanto para cantautores, quanto para intérpretes, as regravações são excelentes ideias e há vários tipos de regravação. Em qualquer regravação, você tem que ter o que dizer, uma coisa nova para dizer. Senão é melhor deixar as bandas covers fazerem as gravações, né? Deixa eles lá fazendo, porque eles fazem ipsiliters, igualzinho ao original. Não é igualzinho ao original, ninguém quer. A gente quer uma coisa diferente. Por que, por exemplo, os projetos acústicos deram muito certo? Porque eles eram releituras que o próprio artista fazia da sua obra de uma maneira que o seu público nunca ouviu. Você ouvir aquele hit que você ouvia com a regimentação completa, a banda, um monte de coisa soando em voz e violão, é um swing, é uma coisa diferente e fez muito sucesso por isso. Então uma regravação é sempre feliz se você tem uma coisa nova a dizer sobre aquela obra, ok? Então vamos fechar nisso para a gente não ter problema de ficar fazendo mais do mesmo.